agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso relatório de impacto. Então eu vou falar para vocês quando ele é necessário e outras informações. Lembrando, se tiverem dúvidas, entrem em contato conosco, a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá. O que é esse relatório de impacto? O relatório de impacto é um documento que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode pedir a elaboração, então ela pode falar: olha, eu preciso que você elabore esse documento, ou é um documento que a gente utiliza quando a gente tem uma atividade de grande impacto, que pode causar um risco muito grande para as minhas atividades comuns. Então, eu trouxe para vocês 3 artigos em que a gente tem ali, a necessidade de elaboração desse relatório de impacto de proteção de dados pessoais. O artigo 10, parágrafo 3º da lei, ele fala especificamente sobre o legítimo interesse. Lembra que eu falei para vocês? Falei aí na nossa primeira parte da aula gravada, falei um pouquinho sobre a base legal do legítimo interesse. Então, quando a gente vai utilizar o legítimo interesse, que é aquela base legal que a gente usa sem pedir para a pessoa física a utilização, a gente vai, a gente pode, né, ter aí a autoridade batendo na nossa porta e pedir um relatório de impacto, tá? Isso aconteceu com a Vivo. Antes da nossa lei entrar em vigor, conforme eu expliquei para vocês, na primeira aula que eu falei sobre a entrada em vigor da lei, ela entrou, ela foi aprovada, só que ela demorou um tempo aí para efetivamente, ser aplicada. Então, nesse meio tempo, a gente já tinha acesso aos artigos da lei, mas ela não era obrigatória. Então, teve uma época em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não estava constituída, mas o Ministério Público do Distrito Federal entrou em contato com a Vivo e falou: olha, eu quero que você faça um relatório de impacto para mim. E a Vivo respondeu. A Vivo falou: olha, você me desculpe, mas a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não é obrigatória. Eu não tenho que fazer esse documento. O Ministério Público do Distrito Federal foi lá e falou: então tá bom, você vai fazer esse documento aqui para mim. Copiou e colou exatamente o artigo que fala o que precisa constar num relatório de impacto. E obrigou a Vivo a fazer esse relatório de impacto. Então, a gente já tem aqui um histórico de relatório de impacto no caso da utilização de legítimo interesse ou de uma atividade de risco que usa muitos dados. Toda essa parte a gente também já tem aí na nossa legislação. Outra parte que também fala sobre a necessidade do relatório de impacto é o artigo 38. Ele fala que a autoridade nacional, a autoridade nacional pode pedir para o controlador elaborar esse relatório de impacto quando forem utilizados dados pessoais sensíveis. Lembrando que são os dados pessoais que podem ser utilizados de forma discriminatória. Dados de religião, de raça, opinião política, filosófica, dados de saúde. Então, quando a gente tem o tratamento de dados pessoais sensíveis, a gente pode ser submetido à necessidade de elaboração de um relatório de impacto que a autoridade pediu para a gente. E o artigo 32, ele também fala sobre a necessidade da autoridade, a possibilidade da autoridade nacional solicitar esse relatório de impacto para agentes públicos. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é só aplicada para pessoa jurídica de direito privado, ela também é aplicada para administração pública, para instituições governamentais, e a autoridade pode pedir esse relatório de impacto para essas instituições também. Então, o que a gente tem aqui? Qual é o objetivo, de modo geral, do relatório de impacto? Eu tenho que pensar, bom, eu posso ter um impacto muito grande se eu tratar esses dados dentro da minha empresa. Então, eu vou fazer um relatório de impacto, identificar quais são esses riscos e arranjar alguma medida para eu mitigar esses riscos, para eu não ter mais esses riscos dentro da minha empresa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um relatório de impacto que eu peguei essa semana. Eu tenho um cliente que ele utiliza a biometria facial dos seus colaboradores para eles entrarem na empresa. O objetivo é única e exclusivamente controle de acesso, não tem outro. Mas como eu estou falando de dados pessoais sensíveis e, além de tudo, dado biométrico, desculpa, dado biométrico, que é um dado que identifica unicamente, que identifica aquela pessoa especificamente,
eu precisei fazer um relatório de impacto para medir o risco de eu fazer essa atividade ou não, tá? Então, aqui o relatório de impacto ele é um pouco diferente do Privacy by Design que vocês já viram. O relatório de impacto é assim, eu vou identificar os riscos que a gente tem nessa atividade. A atividade ela pode ou não já existir. O Privacy by Design é quando eu vou pensar na privacidade desde o início. O projeto não está em vigor ainda. A gente não tem o projeto em ação. Eu estou montando a estratégia desse projeto, mas eu já estou pensando em privacidade. No relatório de impacto, o objetivo é simples. Eu vou olhar os riscos, identificar os riscos e arranjar alguma forma de minimizar esses riscos, tá? Esse relatório de impacto, ele é uma obrigação? Sim, mas existem algumas situações que ele não é obrigatório, mas que a gente pode utilizar ele como uma boa prática. Então, um exemplo que eu tenho aqui é um hospital de Portugal, que utilizava dados, não tinha controle de acesso desses dados, e acabou que eles foram sancionados aí pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como eu falei para vocês já na primeira aula, e o que que aconteceu? O hospital, ele começou a mostrar vários documentos que eles tinham. E a multa foi diminuída de 400 mil para 70 mil. Então, assim, uma boa prática, ela pode ajudar a gente a diminuir, a minimizar o risco que a gente tem e até mesmo atenuar, diminuir o valor da sanção que pode ser aplicada, ok? Então, esse é o objetivo desse relatório de impacto. A gente faz quando a gente tem um risco, a gente precisa avaliar qual é o impacto que a utilização desses dados tem para aquela atividade ou que aquela operação vai ter dentro da empresa. A gente vai fazer obrigatoriamente nesses casos que a gente tem aqui, artigo 10º, parágrafo 3º, 38 e o 32. Normalmente, aqui a gente fala que é quando a autoridade pedir. Então, é um documento que a gente faz quando a autoridade pede. Mas existem muitas empresas que gostam de fazer o relatório de impacto antes, no momento anterior, quando eles identificam algum risco e falam, nossa, realmente a gente precisa avaliar isso. Então, pela lei a autoridade pediu, eu vou elaborar, tá? Aqui a gente falou do relatório de impacto. O que mais a gente tem aqui? Como a gente deve avaliar os riscos dentro desse relatório de impacto? A gente vai avaliar de acordo com diversos fatores. Então, a gente vai avaliar a sensibilidade dos dados, se é um dado pessoal sensível, se não é, como esses dados são tratados, quais são as medidas de segurança que eu tomei. Todos esses itens devem estar no relatório de impacto. Então, a gente vai colocar todas essas questões específicas para a gente avaliar exatamente aonde que está o risco. Então, como eles são tratados? Ah, o dado entrou na empresa, aí eu compartilho com terceiros, tá? Mas a pessoa física, o titular, ele tem visibilidade desse compartilhamento para uma finalidade diferente? Não, não tem. É um risco. Ah, os dados são armazenados na China, num servidor que eu nunca vi na minha vida. É um risco. Então, a gente vai ter que avaliar o volume de dados que é tratado, qual a sensibilidade, o nível de sensibilidade e importância desses dados para a empresa, como eles são tratados, como eles são descartados, quais são as medidas de segurança que eu utilizo nesse caso. E aí a gente vai fazer um apanhado geral desses riscos e direcionar, fazer planos de ação, colocar o que a gente pode fazer para minimizar esse risco, para diminuir esse risco especificamente. E aí a gente passa para um relatório de impacto mais completo. Na nossa lei, a gente tem especificamente o que deve constar num relatório de impacto, tá? Então, aqui a gente tem o beabá. São informações gerais sobre a atividade do tratamento, como esse tratamento vai ser feito, qual é a área. Quando eu falo informações gerais, eu gosto de falar que é todo o ciclo de vida do dado, desde o momento em que o dado entra na empresa até o momento que o dado sai da empresa. Eu coletei o dado, eu usei esse dado, eu compartilhei esse dado, eu guardei, eu tive acesso e eu eliminei. A gente vai levar em consideração todo esse ciclo de vida. Quais são os dados pessoais envolvidos nesse tratamento? Fazer uma análise de privacidade, uma análise de risco relacionada à privacidade, fazer uma mitigação desses riscos, que é minimizar o impacto que esse risco vai ter dentro da minha empresa, classificar a atividade relacionada a esse risco, então vou
classificar num risco que pode ser baixo, médio, alto. E para eu fazer esse risco, eu preciso pensar em duas situações. A probabilidade desse risco acontecer, então, qual é a chance desse risco acontecer dentro da minha empresa? E qual é o impacto que ela vai ter? E aí, por fim, a gente tem as conclusões, os comentários finais do encarregado e a efetiva aprovação desse relatório. Quando eu falo em probabilidade de impacto, eu tenho uma situação que foi assim, um médico, ele pediu para a secretária passar as informações de um exame da sua paciente enquanto ele chegava no consultório. Então, era a distância dele chegar no consultório só. Só que o que que aconteceu? Ao invés dela passar só dessa paciente, ela mandou de todos os pacientes e ao invés dela mandar no WhatsApp do médico, ela mandou no WhatsApp do grupo das secretárias. Então, assim, são as secretárias dentro da mesma clínica? São. São dados de vários pacientes? São. O que que aconteceu? Ela viu que ela mandou no grupo errado, ela viu que ninguém visualizou e ela apagou esses dados. Ela apagou essa informação do WhatsApp que ela tinha mandado. Então, veja só, nesse caso específico, eu precisaria elaborar um relatório de impacto? Qual foi a probabilidade desse risco efetivamente se concretizar? Qual é o impacto que ele tem para essa clínica? Tudo isso, essas considerações todas, a gente vai inserir nesse relatório para a gente fazer toda essa avaliação minuciosa de acordo com a lei. Ok? Vou passar com vocês agora por incidente, tá? Que é uma parte também um pouquinho mais densa, e depois vai faltar só a parte de sanções e uma coisinha a mais aí que eu tenho de surpresa para vocês. O que que é o incidente? Vocês podem procurar na Lei Geral de Proteção de Dados inteira. Vocês não vão achar o significado de incidente. Não tem. Incidente é. O que a gente tem ali no artigo 42 é uma informação simples. O incidente de dados pessoais, que também é chamado de data breach, é uma liberação, ou seja, é uma divulgação de informações, seja ela intencional ou não. Então, o que que acontece? É algum acesso que tiveram a essas informações de forma não lícita, de forma não regular, sabe? Então, essa pessoa ela acabou tendo acesso a esses dados sem que fosse necessário que ela tivesse acesso a esses dados. E aí, a realização, né, a ocorrência de um incidente tem relação direta com o princípio da segurança. Então, como eu vou minimizar o risco relacionado a incidente? Utilizando as medidas técnicas e administrativas que podem proteger esses dados pessoais de alguma destruição, situação acidental e tudo mais. Então, o que que a gente tem como definição de incidente? São acessos não autorizados, está aqui no finalzinho do artigo 5º, inciso 7º. Acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Então, isso é um incidente. Ah, Manu, mandei um e-mail, copiei a pessoa errada. É um incidente? É. São todos os incidentes, todas esses acessos não autorizados que precisam ser informados para a autoridade de proteção de dados? Não. E é aí que a gente tem a diferença da LGPD para a GDPR, tá? Então, aqui a gente tem na GDPR que toda vez que a gente tiver um incidente, tá? E aí a gente tem especificamente o que que é incidente, a gente vai precisar avisar a autoridade geral, a autoridade de proteção de dados. Então, independente de qual seja o risco, a gente avisa, tá? Na LGPD, o que que a gente tem? A gente só vai avisar a autoridade quando esse risco, quando esse incidente, ele gerar um risco grave para aquele titular, quando for um impacto muito grave ao titular. Então, naquele caso da secretária, eu precisaria avisar a autoridade que teve esse incidente? Então, assim, seria necessário elaborar um relatório de impacto? Não seria necessário, pode elaborar como uma boa prática, mas eu também não precisaria avisar a autoridade que aconteceu, porque o impacto é mínimo. Ela apagou antes de outras pessoas terem acesso a essa informação. Então, essa que é a grande diferença. Para a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, a gente tem a necessidade de avisar a autoridade nacional quando tem um incidente. E para o
titular, que é a pessoa jurídica, só quando for grave. Aqui no Brasil, a gente só vai avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao titular quando for grave. Situações que são mais tranquilas, o envio de um e-mail errado e tudo mais, a gente não precisaria avisar a autoridade. Essa parte é mais tranquila, veja só. E aí, o que que acontece aqui? A gente vai precisar, muitos aspectos, a gente acaba procurando a GDPR para a gente sanar algumas dúvidas. Só que tem algumas peculiaridades aí de uma lei e outra que a gente precisa observar. Essa é uma delas, tá? Então a gente vai precisar analisar lá que eu falei para vocês na primeira aula, qual é o escopo material e territorial. Então, para quem a lei se aplica e quando ela se aplica, para a gente saber quando a gente tem um incidente no Brasil e quando a gente tem um incidente na Europa, para saber se a gente vai precisar avisar a autoridade nacional ou quando a gente não precisa avisar a autoridade nacional, tá?